Boa noite, meninas. Bom, a pergunta do nosso ATPC é a seguinte: de que maneira os professores podem incentivar a autonomia dos alunos de acordo com Leandro Carnal? Bom, então nos está perguntando como que Leandro Carnal, né, falou ali naquele contexto que os professores devem informar a autonomia dos alunos. Então, é de acordo com Leandro Carnal, pessoal. Não adianta buscar outra fala, é o que ele disse ali naquele momento, né? Então, primeira coisa, o que a gente precisa saber? O que é autonomia? A autonomia é a capacidade de se governar pelos seus próprios meios. Então, como que eu vou desenvolver no meu aluno a capacidade de caminhar pelos seus próprios meios, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que tipo de aluno que eu estou formando. Como que está sendo o meu trabalho? Nós sabemos que todo professor, ele é, antes de tudo, um agente político, né? Ele é um agente político não partidário. Então, o que acontece? Se ele é um agente político não partidário, nós vamos entender que ele trabalha para desenvolver no aluno, que é um sujeito de direitos histórico, né? Porque traz ali uma bagagem com ele, uma cultura com ele. Então, ele está lidando com o sujeito histórico, cultural. Então, por isso que esse professor ele vai ser um agente político, porque ele vai formar nesse aluno a concepção de um ser humano solidário, apto para viver em sociedade. Então, ele vai trazer um modelo de educação para esse aluno que vai fazer com que ele reflita isso na sociedade que ele vive. Então, nesse sentido, o professor ele é um agente transformador. Só que o que acontece? O Leandro Carnal fala ali na live que agora o nosso modelo de educação está invertido. Por que ele está invertido? Porque ele surgiu lá na Prússia, ele tinha um modelo, né, que era ali aquelas carteiras enfileiradas, ainda dá um exemplo que formava soldados, né, um modelo de educação que formava soldados, era até pregado no chão, o exército, né, e ele dá esse sentido ali que era para esse tipo de pessoas. Só que hoje nós estamos no regime democrático. Essa pessoa ela tem direitos. Então, a gente tem que preservar esse direito da criança. Então, e hoje eu não estou mais com aquelas cadeiras, com aqueles alunos, mas eu estou num modelo invertido. Mas nem por isso eu vou negligenciar a minha vida de educadora. Eu tenho um compromisso com aquele aluno, né? Nós vemos hoje que até os médicos estão fazendo consulta online. Os fóruns estão atendendo, os juízes estão atendendo dessa maneira. Então, não é um contexto só da educação. É uma situação em que todos os profissionais estão enfrentando. Os advogados estão fazendo, atendendo online também, tá tendo processo online. Então, todos estão trazendo esse modelo, fazendo esse trabalho. Por que nós, educadores, as pessoas a profissão mais importante da sociedade não vai se comprometer com a educação? Então, sim, né? Nós somos, como o Carnal coloca ali, agente político não partidário, mas como agente político não partidário que está trabalhando agora no modelo remoto, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou pensar a educação? Ele fala assim que tudo é na base do diálogo. Ele ainda traz aquela questão da alfabetização de texto, né? Imagem, texto, imagem, que tudo é pautado no diálogo. Então ele fala assim, tem muitas outras formas, né? Essa questão eu achei muito importante, que você pode, por exemplo, trazer
uma imagem ali no grupo e colocar ali para os alunos discutirem e através daquela discussão ver o modo que o aluno interpreta aquela realidade, aquele contexto, aquela imagem e já trazer as reflexões sociais, né? O bom professor não é aquele que dá respostas, que sabe tudo. É aquele que instiga o aluno a pensar. É aquele que sabe fazer perguntas para o aluno na hora certa e que vai tirar daquelas perguntas um proveito, uma essência para transformar o pensamento daquele aluno, né? Isso é fazer com que as crianças pensem. Ah, como que eu vou fazer isso na educação infantil? A educação infantil, gente, é a base para formar valores, caráter no aluno. É a fase da descoberta, quando a criança está conhecendo o mundo, quando a criança vai trazer para ela aquele sentido de pode, não pode, aquele conceito, aquela concepção de solidariedade, de amor, de justiça. Então ela está aprendendo tudo nesse momento. Então é ali que eu vou formar no meu aluno a ideia que Karnal coloca, que é refletir, a ideia da reflexão. Ele ainda coloca assim: se esse aluno ele vai atuar lá na sociedade, uma sociedade hoje que não se sabe ouvir, que não se sabe escutar, que tem a questão do preconceito, né? Como que eu vou trabalhar nesse aluno, então, essa importância das diferenças religiosas, físicas, políticas, né? E fazer com que essa criança seja produtiva, né? Como que ela vai ser produtiva? Eu tenho o exemplo do Levi, quando o Levi aprendeu a questão das palavrinhas mágicas. Achei tão importante que ele queria mostrar pra gente que ele estava aprendendo. Então ele fechava a porta e falava com licença, e assim, ele quis trazer aquilo para o ambiente que ele vive. Então, isso é transformação, né? Quando a criança, ela leva aquilo que ela está aprendendo para o contexto familiar dela. Então, gente, é muito importante, e Karnal coloca muito isso, que a gente está vivendo no mundo em que as pessoas não aceitam o ponto de vista do outro, não sabem escutar, e isso é reflexo da educação. A gente foi educado num modelo muito conservador, né? Tradicional. Então, a gente é reflexo dessa educação. Tem poucos anos que o Brasil ele foi abolida a escravidão. Então, a gente ainda tem reflexo desse preconceito racial, dessa coisa, né? Que vem, assim, por exemplo, dos nossos avós. Eu, por exemplo, eu tive... meu bisavô era escravo. Então, a gente vem de raízes indígenas, negras, africanas, né? Então, por isso que a gente tem que combater esse preconceito, essa realidade que vem para dentro das escolas hoje. E o Karnal, ele coloca essa questão desse aluno, que essa autonomia para esse aluno agir na sociedade, fazer, né, a diferença onde ele vive. Ainda tem jeito do professor fazer isso. Porque ele vai ter que trocar, ainda coloca assim, vai ser coloca a questão da migração junto com isso aí ainda, e fala que o professor vai ter que trocar o pneu do carro andando. Então, o professor, além de ele enfrenta ali um choque cultural, Karnal coloca, e ele traz a questão que esse professor, para enfrentar tudo isso, ele precisa ler, ele precisa inovar, ele precisa se atualizar, reinventar e romper com os paradigmas tradicionais. Então, ele tem que se envolver, ter compromisso para formar sujeitos transformadores. É a questão da solidariedade humana. Ser solidário para se comprometer de verdade com a educação emancipadora, igual traz Paulo Freire, né? Para criar sujeitos autônomos que tenham capacidade de pensar, de refletir
e ensinar o aluno a ouvir, a pensar, a conversar, né? Que muitas crianças não sabem nem conversar. Hoje eu fui entregar uma provinha, nas atividades impressas na casa de uma criança. A criança veio me atender no portão. Falava assim: sua mãe tá aí? Sim, sim, sim. Criança que já era para estar falando sim. Então é a importância do diálogo. Está fazendo falta a roda de conversa. Fazer com que a criança tenha argumentos para se defender, para ter ponto de vista, gente. Eu estava vendo ainda ontem, né, a questão do racismo na educação infantil, como trabalhar. A palestrante ali, ela fala assim o seguinte: o nosso preconceito ele é estrutural, então ele vem na gente sem a gente perceber. Ela fala assim: quantas vezes que o professor ele trouxe para a sala de aula bonecas negras, ela fez com que o negro seja protagonista, com que os índios, né, não só no dia do índio, trabalho do índio, mas ter aquela questão do índio herói também, índio no cotidiano, o negro no cotidiano. Então, isso é muito importante. Então, e de que maneira que nós professores estão fazendo isso, né? Então, Karnal coloca isso, que a gente tem que, sim, entender essa questão da situação social do aluno, porque todo professor, ele precisa pensar que essa criança ela vai viver em sociedade. E aí ele está ali para mudar, para preparar, né, com que essa criança viva, né, agregada com valores, que seja um sujeito ético, estético, que saiba aceitar as pessoas do jeito que elas são. E é aqui, gente, que a gente precisa também trabalhar tudo isso, preconceito, gênero, os brinquedos, trazer aquela questão dos brinquedos, né, que eu falei aqui agora. E isso tudo é muito importante. E ele dá a ideia de um livro, eu vou colocar aqui embaixo para vocês depois, mas tem um livro, além do livro que ele lê, que ele nos pediu, né, para ler, para comprar, até coletivo, quem não tiver, deu a ideia para a gente ler e assim repassar para todo mundo da escola. Eu anotei, 21, depois eu passei para vocês, 21, esqueci o nome do título, depois eu ponho aí. Mas eu li um livro também muito interessante, que são os 7 Saberes para o Futuro, de Edgar Morin. Então, o Edgar Morin ele traz tudo isso, essa questão do erro, da ilusão, do professor, ele precisa ter conhecimento pertinente, está sempre buscando, se inovando, ensinar a condição humana. Ele traz aquela questão da identidade terrena, porque na verdade nós todos somos seres planetários, que a gente precisa ver o outro como nós somos todos irmãos do mesmo planeta. Então, olha tanto que isso fez, o coronavírus fez, a gente parecer que a gente está mesmo no mesmo barco, né? Um vírus que veio lá da China, ele trouxe um problema planetário. Então, nesse sentido, nesta obra que Edgar Morin escreveu há 20 anos atrás, ele ainda traz a questão das incertezas, do enfrentamento com essas incertezas, ensinar a compreensão, a solidariedade, a ética no gênero humano. Uma coisa muito importante para vocês perceberem, que a criança, ela reproduz aquilo que ela aprende. Então, neste sentido, a gente tem que ensinar para essa criança a reproduzir amor, solidariedade, então sentimentos de bondade, gratidão. Então, Karnal ele traz isso muito bem nessa live dele aí, que para a gente fazer a diferença no mundo tão desigual que a gente está, não focar nessa desigualdade, mas trazer a essência do bem para o mundo.